Você é rígido demais para a guerra moderna. Meu nome é Caleb Vance. Tenho 35 anos e gerencio logística militar há 12. Acabei de entregar ao Tenente-Coronel Martin Rus um relatório detalhado mostrando 4,3 milhões de dólares em equipamentos desaparecidos. E essa foi a resposta dele. O ar-condicionado zumbia em seu escritório no acampamento Lemonnier, Djibouti. Lá fora, o calor africano refletia na pista onde aviões de transporte carregavam e descarregavam suprimentos com destino a operações no chifre da África. Lá dentro, Rus recostou-se na cadeira como se eu tivesse acabado de lhe contar a previsão do tempo. Soldados flexíveis entendem concessões necessárias, continuou ele, sem nem olhar para as planilhas que passei 3 semanas compilando. Mantive o rosto neutro. 12 anos no exército ensinam quando falar e quando ficar em silêncio. Este foi um momento de silêncio. Mas algo frio se instalou em meu estômago enquanto observava descartar meses de equipamentos de visão noturna desaparecidos, unidades de comunicação criptografadas e peças de reposição que haviam desaparecido do nosso estoque sem explicação. É só isso, Sargento Vance. Sim, senhor. Dispensado. Fiz a saudação, virei-me e saí. Minhas botas ecoaram pelo corredor, passando pelos escritórios de suprimentos, onde passei os últimos 6 meses rastreando cada equipamento que passava pela nossa base. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. De volta ao escritório do quartel, sentei-me à minha mesa e encarei a tela do computador. Os números não mentiam. Cada item faltante havia sido processado pelos códigos de autorização de Rus. Cada discrepância remontava ao mesmo padrão. Equipamentos marcados como transferidos ou perdas em combate que nunca haviam saído da rede, nunca entraram em ação, nunca foram danificados. A especialista Torres passou carregando um formulário de requisição. Trabalhando até tarde de novo, sargento? Só terminando uma papelada. Ela sentiu e continuou andando. Boa garota. Me lembrou de mim mesma quando me alistei pela primeira vez. Na época em que eu achava que seguir as regras significava alguma coisa. Na época em que eu acreditava que o sistema protegia as pessoas que faziam seu trabalho direito. Abri o portal de comunicação confidencial no meu computador. O cursor piscou no campo de mensagem vazio. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Lá fora, um comboio passou ruidosamente pela janela, partindo para mais uma expedição de suprimentos. Os mesmos caminhões que eu carregara com equipamentos que, de alguma forma, desapareceriam dos manifestos antes de chegarem ao destino. Os mesmos motoristas que confiavam que o equipamento que carregavam chegaria aos soldados que precisavam. Comecei a digitar. A divisão de investigação criminal precisava saber o que eu havia encontrado. Não porque eu quisesse destruir a carreira de Rus, mas porque os soldados em campo mereciam mais do que linhas de suprimentos comprometidas e equipamentos desaparecidos que poderiam salvar suas vidas. O que eu não sabia era que Rus já havia decidido que eu era um problema que valia a pena resolver. Entrei para o exército logo depois do ensino médio em Billings, Montana. Meu pai trabalhava na construção civil e minha mãe dava aulas no ensino fundamental. Nenhum deles entendia por que eu queria o exército. Mas eles me apoiaram mesmo assim. Apenas faça o seu melhor, disse minha mãe quando fui enviado para o treinamento básico. É tudo o que alguém pode pedir. Acontece que fazer o meu melhor significava me tornar o cara para quem todos ligavam quando suprimentos desapareciam ou a papelada não batia. Eu tinha um talento para enxergar padrões que os outros não percebiam. Para rastrear equipamentos em meio ao labirinto da burocracia militar. Após meu primeiro destacamento no Afeganistão, meu comandante me recomendou para treinamento em logística. Você tem um dom para este trabalho, Vance. Ele disse, o exército precisa de soldados que saibam acompanhar as coisas. Ao longo dos anos, servi no Iraque, na Síria e agora na África Oriental. Gerenciei cadeias de suprimentos para bases operacionais avançadas, rastreei milhões de dólares em equipamentos e construí uma reputação de precisão. Outros oficiais de logística me seguiam à risca. Mas não se tratava de pensamento rígido. Tratava-se de responsabilidade. Quando soldados precisavam de munição, suprimentos médicos ou equipamentos de comunicação, não havia espaço para erros. O tenente-coronel Rus havia assumido o comando da nossa seção de logística 3 meses antes. Transferido de um trabalho administrativo no Pentágono. Ele era tranquilo, politizado, o tipo de oficial que falava em reuniões orçamentárias e sabia quais contratados conseguiam os melhores negócios. Os soldados alistados o respeitavam porque ele prometia melhorias de eficiência e entregas mais rápidas de suprimentos. Mas eu comecei a notar problemas quase imediatamente.
O equipamento era registrado como transferido para unidades que nunca o haviam solicitado. Itens de alto valor desapareciam do armazenamento seguro e reapareciam semanas depois em diferentes categorias contábeis. Quando eu fazia perguntas, Ru sorria e dizia que estava simplificando processos e eliminando redundâncias. O ponto de ruptura veio quando cruzei nossos relatórios de inventário com as solicitações reais da unidade. Tínhamos enviado 20 conjuntos de óculos de visão noturna para uma base avançada na Somália que nunca havia feito uma requisição. Quando contatei a unidade diretamente, seu sargento de suprimentos me disse que eles nunca haviam recebido nenhum equipamento de visão noturna. Foi então que comecei a construir o cenário real. Comecei a copiar arquivos, tirar capturas de tela e documentar cada discrepância. Entrevistei os soldados que haviam manuseado as remessas, comparei os manifestos com as confirmações de entrega e rastreei os códigos de autorização até suas fontes. O padrão era inconfundível. Rus estava canalizando equipamentos para empreiteiros privados que operavam na região. Na noite anterior ao meu confronto com ele, eu não conseguia dormir. Eu ficava pensando nos meus soldados em campo, aqueles que confiavam que seus equipamentos funcionariam quando mais precisassem. Pensei no meu pai, que me ensinou que a palavra de um homem é o seu vínculo, e na minha mãe, que sempre disse que fazer a coisa certa não era uma questão de reconhecimento. Apresentei meu relatório confidencial às 3 horas. Às 6 horas, eu estava entrando no escritório de Rus com meu resumo. 24 horas depois de Rus rejeitar meu relatório, recebi os papéis oficiais de dispensa. Sentei-me em meus aposentos lendo as acusações. Conduta imprópria de um suboficial e insubordinação a um oficial superior. A papelada citava minha incapacidade de me adaptar às crescentes exigências operacionais e questionamentos persistentes de decisões de comando que minavam a coesão da unidade. Nada mencionava o equipamento desaparecido. Nada fazia referência ao meu relatório. Era como se a conversa no escritório de Rus nunca tivesse acontecido. O especialista Torres bateu à minha porta. Sargento Vance, o coronel quer vê-lo. Voltei para o escritório dele, sabendo o que estava por vir. Rus sentou-se atrás de sua mesa com a comandante da base, coronel Patrícia Reis, e o oficial jurídico da unidade. 3 pares de olhos me observaram entrar. Sargento Vance, coronel Reis começou. Seu histórico de serviço demonstra um desempenho louvável ao longo de 12 anos. No entanto, preocupações recentes sobre sua adaptabilidade à estrutura de comando levantaram questões sobre sua eficácia contínua nesta unidade. Senhora, a senhora está sendo dispensada nos termos do artigo 15 por conduta imprópria. A senhora será processada em 48 horas. Olhei para Rus. Ele me encarou sem pestanejar, com uma expressão calma e profissional. Atrás dele, uma foto emoldurada o mostrava apertando a mão de um oficial do Pentágono em uma cerimônia da qual eu nunca tinha ouvido falar. Tenho o direito de apelar desta decisão? Tenho, disse o oficial jurídico. No entanto, dadas as circunstâncias e a necessidade de estabilidade da unidade, o comando recomenda aceitar a dispensa e seguir em frente. Tradução: lute contra isso e nós pioraremos a situação. Assenti. Entendido. Você serviu com honra, sargento, disse o coronel Reis. É uma pena, mas às vezes soldados e comandos não são a escolha certa. Fiz a saudação e saí. No corredor, passei pelo escritório de suprimentos onde Torres atualizava os registros de inventário. Ela olhou para cima quando passei, com a confusão estampada no rosto. Provavelmente já tinha ouvido os boatos. As notícias se espalhavam rápido em uma base pequena. De volta aos meus aposentos, arrumei meu equipamento metodicamente. 12 anos de serviço cabiam em 2 mochilas em um baú. Dobrei meus uniformes, embrulhei minhas condecorações e selei meus itens pessoais. Cada peça parecia mais pesada do que deveria, mas algo havia mudado dentro de mim durante aquela reunião. A raiva ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais frio, mais focado. Rus achou que tinha resolvido seu problema se livrando de mim. Ele achou que eliminar o mensageiro silenciaria a mensagem. Ele estava errado. Meu relatório confidencial já estava no sistema, carregado em servidores fora do seu alcance. A divisão de investigação criminal não respondia aos coronéis de logística ou à base. Comandantes. Eles obedeciam à lei federal e ao código uniforme da Justiça Militar. Eu havia seguido as regras, documentado tudo e confiado no processo. Agora eu tinha que esperar para ver se o sistema ao qual servi por 12 anos protegeria a integridade que eu havia tentado manter. Do lado de fora da minha janela, outro comboio se formava para a partida. O processo de dispensa foi mais rápido do que eu esperava. Em 12 horas,
Minhas autorizações de segurança foram suspensas. Meu acesso aos sistemas logísticos foi encerrado. A polícia militar me escoltou pela base para coletar minha documentação final. Como se eu pudesse roubar algo na saída. Torres me alcançou do lado de fora do prédio administrativo. Sargento, o que está acontecendo? Ninguém está explicando nada. As ordens mudam, eu disse. Você sabe como é. Ela franziu a testa. Isso não parece certo. Você foi nosso melhor oficial de logística. O inventário nunca esteve tão limpo. Eu queria dizer a ela para manter a cabeça baixa, para não fazer perguntas que pudessem colocá-la em problemas. Mas ela merecia mais do que isso. Continue fazendo seu trabalho, Torres. Documente tudo. Confie no processo. Ela sentiu, embora eu pudesse ver que ela não entendia. Como ela poderia? Da perspectiva dela, um sargento competente havia sido repentinamente rotulado de insubordinado e mandado para casa. O exército normalmente não se explicava para especialistas. Naquela tarde, sentei-me no terminal de passageiros esperando. Meu voo para Frankfurt, depois para Denver, depois para casa em Montana. A base continuou suas operações ao meu redor. Aviões pousando e decolando, comboios entrando e saindo, soldados cumprindo suas obrigações. A vida seguiu em frente como se eu nunca tivesse estado lá. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã. Ouvi dizer que você está voltando para casa. Tudo bem? Digitei de volta. Ótimo, só está na hora de mudar. A mentira veio fácil. O que mais eu poderia dizer? Que descobri que meu comandante estava roubando milhões em equipamentos militares e vendendo para empreiteiros privados. Que o exército me dispensou em vez de investigar as alegações. Que 12 anos de serviço terminaram com uma escolta até o aeroporto. Um capitão que eu não reconheci sentou-se à minha frente no terminal. Sargento Vance. Sim, senhor. Capitão Williams, Divisão de Investigação Criminal. Ele manteve a voz baixa. Soube que você registrou um relatório sobre discrepâncias no inventário. Meu pulso acelerou. Sim, senhor. Iniciamos uma revisão preliminar com base em sua submissão. As evidências que você forneceu são abrangentes. Ele me entregou um cartão de visita. Se pensar em mais alguma coisa, entre em contato comigo diretamente. Olhei para o cartão. Informações de contato militares padrão, mas com um número de comunicação seguro. O que acontece agora? Agora você vai para casa. Deixe-nos cuidar da investigação. Sua expressão era neutra, profissional. Sargento, você fez a coisa certa. Às vezes, fazer a coisa certa custa mais do que esperamos. Ele saiu sem dizer mais nada. Fiquei sentado no terminal por mais 2 horas observando aviões decolando e pousando, pensando no que o capitão Williams havia dito. A investigação estava avançando. Rus não a havia matado ao me dispensar, mas o custo era real. 12 anos de serviço militar terminaram não com uma cerimônia de aposentadoria ou reconhecimento de mérito, mas com uma escolta até o aeroporto e perguntas sobre meu caráter. Meu arquivo pessoal mostraria para sempre uma dispensa por conduta imprópria. Futuros empregadores viriam aquela anotação e se perguntariam o que eu havia feito de errado. O voo para Frankfurt estava meio vazio. Sentei-me no banco de trás observando a África desaparecer sob as nuvens. Em algum lugar lá embaixo, Rus provavelmente estava se parabenizando por ter resolvido seu problema de forma limpa. Sem investigação, sem publicidade, sem perguntas do comando superior, apenas um sargento problemático removido da equação. Ele estava errado, mas ainda não sabia. Em Frankfurt, eu tinha uma escala de 6 horas. Encontrei um canto tranquilo no terminal e abri meu laptop. Usando o Wi-Fi do aeroporto, acessei meu e-mail pessoal e encontrei uma mensagem de um endereço que não reconheci. O assunto era obrigado. A mensagem era de um sargento de primeira classe alocado no Afeganistão. Ouvi por canais que você sinalizou alguns problemas de equipamento na África Oriental. Queria que você soubesse que esse tipo de integridade importa para aqueles de nós que ainda estão na retaguarda. Mantenham-se firmes. Olhei para a tela. A notícia já estava se espalhando pela comunidade de logística. Outros soldados sabiam o que havia acontecido, mesmo que não pudessem falar sobre isso abertamente. A rede de suboficiais que mantinha o exército funcionando tinha seus próprios canais de comunicação, sua própria maneira de compartilhar informações importantes. Fechei o laptop e embarquei no meu voo para Denver. Em algum lugar do outro lado do Atlântico, tomei uma decisão. O exército me dispensou, mas isso não significava que eu tivesse terminado de lutar.
3 semanas depois de retornar a Billings, recebi um telefonema do capitão Williams. Sargento Vance, precisamos conversar. Pode me encontrar em Denver amanhã? Do que se trata? Seu relatório deu início a uma investigação maior do que esperávamos inicialmente. Descobrimos evidências de uma conspiração sistemática envolvendo vários contratados e pelo menos 6 instalações militares em 3 continentes. Dirigi até Denver na manhã seguinte, com a mente a mil por possibilidades. Os escritórios da Divisão de Investigação Criminal ficavam em um prédio federal indefinido no centro da cidade. Williams me encontrou no saguão e me acompanhou até uma sala de conferência segura, onde 2 outros investigadores aguardavam. Sargento Vance, aqui é a agente Rebecca Foster, do Serviço de Investigação Criminal de Defesa, e o coronel James Mitchell, do Comando de Investigação Criminal do Exército. Williams gesticulou para as cadeiras ao redor de uma mesa polida. O que vamos discutir é confidencial. Sentei-me e esperei. O agente Foster abriu uma pasta grossa. Seu relatório inicial identificou 4,3 milhões de dólares em equipamentos desaparecidos do acampamento Lemonnier. Nossa investigação rastreou esses itens até uma rede de empreiteiros militares privados que operavam na África Oriental, Oriente Médio e Leste Europeu. Ela espalhou fotografias sobre a mesa. Reconheci equipamentos de visão noturna, equipamentos de comunicação e acessórios para armas do nosso inventário. Mas essas fotos mostravam os equipamentos em mãos diferentes, em locais diferentes e em contextos diferentes. Esses equipamentos foram fotografados em instalações de empreiteiros no Quênia, Arábia Saudita e Polônia. O coronel Mitchell explicou: identificamos a cadeia de compras. Equipamentos militares roubados do inventário oficial, vendidos a empresas intermediárias e depois revendidos a empreiteiros privados com margem de lucro significativa. De quanto estamos falando? Em termos conservadores, 47 milhões de dólares nos últimos 18 meses, disse Williams. O tenente-coronel Russ foi um facilitador fundamental, mas não o único. Identificamos operações semelhantes em bases no Kuwait, Afeganistão, Alemanha e Coreia do Sul. O agente Foster apresentou outro conjunto de documentos. Russ tinha conexões com a Greitor Legal, uma empresa de consultoria especializada em contratos de defesa. Eles intermediavam acordos entre oficiais de logística militar e empreiteiros privados que precisavam de equipamentos rapidamente, sem passar pelos canais oficiais de aquisição. A abrangência era impressionante. Eu pensei que estava denunciando um oficial corrupto roubando de uma base. Em vez disso, descobri uma conspiração internacional que abrangia vários ramos das Forças Armadas e envolvia dezenas de participantes. Qual é a situação do Russ? Ainda no acampamento Lemonnier, ainda comandando a seção de logística. O coronel Mitchell disse que não sabe que o estamos investigando. Precisamos construir um caso hermético antes de agirmos. E quanto à minha dispensa? Williams trocou olhares com os outros. Isso é complicado. Sua dispensa era tecnicamente legal segundo a lei militar. Russ tinha autoridade para removê-lo por insubordinação. Contestar isso exigiria provar que a acusação de insubordinação foi retaliatória, o que exporia a investigação em andamento. Então, continuo dispensado enquanto você constrói seu caso. Por enquanto, sim. O agente Foster se inclinou para frente. Mas há algo mais. Queremos lhe oferecer uma posição como consultor nesta investigação. Seu conhecimento de logística militar e sistemas de inventário é exatamente o que precisamos para rastrear toda a extensão da conspiração. Estudei seus rostos. Profissional sério e comprometido em levar isso até o fim. Eram pessoas que entendiam que a integridade importava. Que os soldados em zonas de combate mereciam equipamentos em que pudessem confiar. O que isso envolveria? Analisar registros financeiros, revisar sistemas de inventário em outras instalações, nos ajudar a entender como funcionavam os mecanismos de roubo. O coronel Mitchell explicou: seria um trabalho sigiloso, bem remunerado, e nos daria a chance de concluir isso. Do lado de fora das janelas da sala de conferências, o trânsito de Denver fluía pelas ruas do centro. Pessoas normais, vivendo suas vidas normalmente, sem saber que equipamentos militares destinados a proteger soldados americanos estavam sendo vendidos pelo maior lance. Quando começo? O trabalho de consultoria começou imediatamente. Em uma semana, eu estava analisando registros logísticos de 6 instalações militares diferentes, procurando padrões semelhantes aos que havia encontrado no acampamento Lemonnier. A Divisão de Investigação Criminal me disponibilizou um espaço de trabalho seguro em um prédio federal em Denver, completo com sistemas de computador sigilosos e linhas de comunicação direta com investigadores do mundo todo. Quanto mais eu investigava, mais sofisticada se tornava a conspiração.
Ruse e seus associados desenvolveram um sistema de ordens de transferência falsificadas, contagens de inventário manipuladas e relatórios de perdas em combate fabricados que fizeram com que equipamentos roubados desaparecessem dos registros oficiais. Eles operavam há pelo menos 3 anos, possivelmente mais. A agente Foster me chamou em seu escritório depois de eu estar trabalhando por 2 semanas. Fizemos nossa primeira prisão. Ela me entregou um documento confidencial. Um oficial de logística da base aérea de Ramstein, na Alemanha, havia sido preso por roubo de equipamento. A prisão foi baseada em registros financeiros que mostravam depósitos inexplicáveis totalizando mais de $200.000. Como você rastreou o dinheiro? Sua recomendação para analisar registros bancários de militares com acesso a inventário de alto valor. Cruzamos depósitos incomuns com escassez de equipamentos e encontramos correlações diretas. Ela sorriu. Sua experiência em logística está se mostrando inestimável. A investigação acelerou no mês seguinte. Identificamos 17 militares envolvidos na conspiração, incluindo 2 tenentes-coronéis, 6 majores e 9 suboficiais. A rede se estendia de soldados subalternos que falsificavam documentos a oficiais superiores que autorizavam transferências fraudulentas. Mas Rus permaneceu intocado. Ele continuou comandando a seção de logística no acampamento Le Monnier, sem saber que suas comunicações estavam sendo monitoradas e seus registros financeiros estavam sob exame microscópico. Williams me trouxe fotos de vigilância do Djibouti. Rus se reunindo com contratados civis em restaurantes fora da base. Rus transferindo arquivos para pendrives sem identificação. Rus conduzindo conversas em seu veículo pessoal, longe do monitoramento oficial. Precisamos cronometrar isso perfeitamente, explicou Williams. Se o prendermos muito cedo, perderemos a oportunidade de reunir evidências sobre seus contatos de nível superior. Se esperarmos muito tempo, ele poderá perceber. Estamos nos aproximando e destruindo evidências. Qual é o cronograma? 2 semanas. Identificamos uma grande transferência de equipamento agendada para o mês que vem. Sistemas de visão noturna avaliados em mais de $3 milhões, supostamente destinados a um centro de treinamento no Quênia. Queremos pegá-lo em flagrante autorizando a transferência fraudulenta. Revisei o plano da operação, as prisões simultâneas em vários países, a apreensão coordenada de registros financeiros e o desmantelamento completo da rede de conspiração. A investigação que eu havia iniciado com um único relatório havia se transformado em um dos maiores casos de corrupção militar em décadas. Meu telefone tocou naquela noite. A voz da minha mãe parecia cansada. Caleb, seu pai está perguntando quando você volta para casa. Ele quer saber o que você está fazendo em Denver. Trabalho contratado. Mãe, consultoria governamental. Está tudo bem? Você parece diferente. Olhei pela janela do meu apartamento temporário para o horizonte de Denver. Em algum lugar lá fora, soldados confiavam suas vidas a equipamentos que poderiam ou não estar onde deveriam estar. Em outro lugar, contratados lucravam com a traição dessa confiança. Está tudo bem, mãe. Só estou trabalhando em algo importante. Bem, tome cuidado e lembre-se do que eu sempre disse. Faça o seu melhor. É tudo o que alguém pode pedir. Isso mesmo. Depois que desliguei, voltei ao meu laptop e continuei analisando os registros financeiros. Em 2 semanas, o tenente-coronel Martin Rus descobriria que fazer o seu melhor às vezes significava aceitar consequências que você nunca esperava. O sistema finalmente estava funcionando como deveria. A prisão aconteceu às 6 horas, horário local, em 4 fusos horários diferentes. Eu assisti do Centro de Operações da Divisão de Investigação Criminal em Denver enquanto os relatórios chegavam do mundo todo. No acampamento Le Monnier, a polícia militar entrou nos aposentos de Rus e o prendeu por conspiração, fraude e roubo de propriedade governamental. Seu computador foi apreendido, seus pertences pessoais catalogados e suas autorizações de segurança imediatamente revogadas. Simultaneamente, agentes federais invadiram os escritórios da Greitor Legal em Washington, apreendendo servidores e registros financeiros. No Quênia, autoridades locais prenderam 3 empreiteiros privados que estavam comprando equipamento militar roubado. Na Alemanha, Afeganistão e Coreia do Sul, mais militares foram detidos. O agente Foster estava ao meu lado, observando a operação se desenrolar em várias telas. $47 milhões em equipamentos roubados, 17 militares envolvidos e uma conspiração que envolvia desde soldados subalternos a contratados do Pentágono. Seu relatório tornou tudo isso possível. Em uma tela, assisti a imagens do acampamento Le Monnier enquanto Rus era escoltado algemado até um veículo de transporte.
Ele parecia menor do que eu me lembrava, menos autoritário sem seu uniforme e insígnia de patente, apenas um homem que havia trocado sua honra por dinheiro e sido pego fazendo isso. William se juntou a nós na estação de observação. As evidências são avassaladoras. Registros financeiros, interceptações de comunicações, depoimentos de testemunhas e recuperação física de equipamentos roubados. Os promotores militares estimam taxas de condenação acima de 90% para todos os réus. Pensei no especialista Torres e nos outros soldados que ainda serviam no acampamento Lemonnier, ainda confiando que seus equipamentos estariam lá quando precisassem. A conspiração havia terminado, mas reconstruir a confiança levaria tempo. O que acontece com o equipamento roubado? Tudo o que conseguimos recuperar volta para o inventário oficial, explicou Foster. Alguns itens estão muito comprometidos ou danificados, mas a maioria dos sistemas de visão noturna, equipamentos de comunicação e acessórios para armas pode ser devolvida ao serviço ativo. Em outra tela, imagens de notícias mostravam líderes do Congresso anunciando os resultados da investigação. A história dominaria os noticiários militares por semanas, mas os detalhes permaneceriam confidenciais. Os soldados que arriscaram suas vidas com equipamentos comprometidos provavelmente nunca saberiam o quão perto estiveram do desastre. A prisão de Rus foi o ápice de 6 meses de investigação, mas pareceu mais silenciosa do que eu esperava. Nenhum confronto dramático, nenhum momento de reconhecimento, apenas policiais profissionais fazendo seu trabalho com precisão e meticulosidade. O sistema funcionou de forma lenta, metódica, mas completa. 3 meses depois, recebi uma oferta que eu não esperava. O coronel Mitchell me chamou em seu escritório no prédio federal. Caleb, ficamos impressionados com seu trabalho nesta investigação. Sua capacidade de analisar sistemas logísticos complexos e identificar padrões de fraude é exatamente o que precisamos para operações futuras. Ele me entregou uma oferta formal de emprego do Serviço de Investigação Criminal de Defesa, cargo de analista sênior com sede em Denver, com foco em segurança da cadeia de suprimentos militar e prevenção de fraudes. Queremos que você nos ajude a construir sistemas melhores, explicou. Protocolos que dificultam o desenvolvimento de futuras conspirações, programas de treinamento para oficiais de logística e capacidades de resposta rápida para investigar roubo de equipamentos. Estudei a carta de oferta, um bom salário, benefícios federais e a oportunidade de proteger a integridade das cadeias de suprimentos militares. O trabalho seria desafiador, importante e diretamente ligado à segurança dos soldados. Há mais uma coisa, acrescentou o coronel Mitchell. O exército está revisando sua dispensa. Dadas as circunstâncias e o valor do seu serviço para esta investigação, há uma forte possibilidade de que seu registro pessoal seja corrigido. Pensei no meu pai, ainda trabalhando na construção civil em Billings, ainda acreditando que a palavra de um homem era seu lema. Pensei na minha mãe, que me ensinou que fazer o melhor era tudo o que alguém poderia pedir. Eles ficariam orgulhosos de como isso terminou, mesmo que nunca soubessem a história completa. Do lado de fora das janelas do escritório, Denver se estendia em direção às montanhas. Em algum lugar lá fora, soldados carregavam equipamentos para mobilização, confiando que seus equipamentos funcionariam quando mais precisassem. A conspiração havia terminado, mas o trabalho de proteger essa confiança continuava. Assinei a carta de oferta. 2 semanas depois, comecei meu novo cargo, construindo sistemas que impediriam a corrupção futura. O trabalho era importante, desafiador e exatamente para o que eu havia treinado durante 12 anos de serviço militar. A dispensa ainda me incomodava às vezes, mas eu havia aprendido que integridade não era sobre reconhecimento. Era sobre fazer a coisa certa, mesmo quando custava mais do que eu esperava pagar.